Então, essa é a 11ª aula do nosso curso de Ciência e Visualização de Dados em Saúde. Já ultrapassamos aí o primeiro terço do curso, certo? Estamos ainda nessa unidade 3, falando sobre ferramentas estatísticas básicas que permeiam todo o processo de descoberta do conhecimento, aí, baseado em dados, né? Em particular, a gente já falou sobre variabilidade dos dados, intervalo de confiança em proporções, mais uma tentativa de passar uma intuição, né, dessa nomenclatura que aparece com frequência nos artigos e na literatura. Tivemos nossa aula com o Celso sobre outliers, né, e hoje eu vou falar um pouco sobre correlação e regressão, certo? São tópicos bem simples no contexto de ciência dos dados, no sentido de que vocês, mais uma vez, vão conseguir encontrar um grande número de vídeos na internet, material de estudo sobre esse tópico, porque ele realmente é bastante relevante, principalmente no contexto da saúde, certo? Então, a correlação nada mais é que um método de análise que visa avaliar o grau de associação entre duas variáveis, que é um tipo de estudo bastante comum, principalmente na área da saúde, onde a gente vai querer avaliar como que duas variáveis biológicas estão correlacionadas entre si ou não, né? Ou uma variável biológica e uma variável ambiental, ver se existe alguma associação entre as duas, né? E a gente já carrega essa intuição, né, de que quando duas variáveis variam juntas, elas apresentam alguma correlação, certo? E aí a gente tem esses termos covariância e correlação, a gente vai definir correlação matematicamente. Existe a definição matemática também de covariância, e em particular a gente pode definir correlação matematicamente em função da covariância, certo? Mas a ideia é que é uma métrica matemática para o grau de associação entre duas variáveis. Para motivar um pouco esse estudo, eu trouxe aqui esse artigo, que é um artigo de 1993, né? O título dele explica um pouco o que ele tenta fazer, né? Então, ele busca estudar a relação entre a sensitividade de insulina, né, a sensibilidade da insulina versus a composição nos músculos, nos tecidos musculoesqueléticos de ácidos graxos, tá? Então, essa questão da sensibilidade da insulina aí tem um pouco a ver com aquilo que às vezes a gente escuta falar também, que é resistência à insulina, né? Então, quando você é muito resistente à insulina, em tese, isso é ruim, né? Porque demonstra um desequilíbrio no metabolismo do seu corpo, né? E nesse artigo, eles queriam avaliar o quanto isso está associado à composição dos seus tecidos musculoesqueléticos e, em particular, a quantidade de ácidos graxos nesses tecidos, né? E, em particular, no meio do artigo, existe esse gráfico que está destacado aqui na tela, onde no eixo Y, a gente está vendo aqui um índice de sensitividade à insulina, ou sensibilidade à insulina. No eixo X, uma porcentagem do total de ácidos graxos, segundo aí um parâmetro que foi calculado no estudo, certo? E a gente percebe aqui uma série de pontos, que dá a entender que esses pontos foram medidos, né? Então, para cada unidade experimental, nós temos um valor de porcentagem total de ácido graxo e um valor de índice de sensitividade à insulina. E a gente percebe que eles também traçam aqui uma linha, né, uma tendência linear. E no gráfico a gente ainda tem dois parâmetros, um parâmetro R, que de fato é o coeficiente de correlação, 0,76, e um valor P, 0,002.
Então, um dá uma informação sobre o nível de correlação, o outro dá uma informação sobre qual é a significância estatística desse nível de correlação, certo? E aí a gente pode se perguntar, né? E aí, isso é uma correlação alta ou baixa? Alguém arrisca dizer? Alguém gostaria de dizer? Pode colocar no chat que eu comento aqui. Thiago está dizendo que é alta. Eu acho que é baixa. Letícia diz que é alta. Alguém acabou de falar que é baixa. Rodolfo disse média alta. Joia, a gente tem um range aí, certo? Alta, forte. O Wellington já foi mais categórico, alta, forte, né? Então, existe aí uma certa dificuldade realmente de dizer esse valor especificamente, se existem limiares para isso, mas existe uma prática e uma correlação de 0,76 é sim uma correlação alta, e eu vou explicar o forte do Wellington já já. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso, tá? Então, como resultado, esse artigo vai lá concluir no final de que se você tem mais ácidos graxos aí nos seus tecidos musculoesqueléticos, você tem uma tendência a ter maior sensibilidade à insulina, né? Bom, uma coisa que eu queria destacar aqui é que a gente, em geral, principalmente na área da saúde, a gente dá nomes para essas variáveis aqui no eixo X e no eixo Y, né? A gente vê em estudos de correlação, às vezes o pessoal se referindo ao eixo X como a variável de explicação, do inglês explanatory, e no eixo Y a variável de resposta, né? Então, a gente interpreta isso como: eu quero saber qual é a resposta da variável no eixo Y em função da variável no eixo X, que seria a variável de explicação. Ou falando de uma outra maneira, como eu explico a variação no eixo Y a partir dessa variável que está no eixo X, certo? A gente pode pensar, na verdade, em inúmeros exemplos, né, de correlação. Então, por exemplo, será que existe correlação entre notas do vestibular e notas ao longo do histórico da vida da pessoa, né? Será que existe correlação entre altura de mães e altura de filhas, né? Então, na verdade, a gente pode escolher qualquer conjunto de variáveis, desde que elas estejam pareadas, ou seja, desde que para cada unidade eu tenha uma medida para cada uma das variáveis, eu consigo tirar uma métrica de correlação. É importante destacar que a correlação, nesse caso, quando a gente está se referindo a ela, a gente está olhando para ela como uma métrica de grau de associação linear entre duas variáveis. Isso é bem importante, assim, né, de entender a correlação como esse tipo de métrica. Então, aqui no slide a gente tem dois pares de variáveis, né? No da esquerda, o que a gente percebe é que existe uma variabilidade menor nas medidas e, portanto, essas medidas estão mais próximas de uma tendência central linear. Enquanto que no gráfico da direita, a gente tem medidas mais variáveis, a gente está percebendo mais erro aleatório aí, né? Ainda assim, a gente percebe que elas estão correlacionadas, então, conforme a variável no eixo X aumenta, a do Y aumenta também, mas a gente percebe que, na média, os pontos estão mais afastados dessa linha central, certo? Então, nesse caso, em que situação que a gente teria uma correlação maior? A gente vai ter uma correlação maior naquele caso onde os dados estão mais agrupados em torno de uma
tendência linear central, certo? Então, nesse gráfico, a gente tem alguns exemplos. Então, a métrica de correlação é uma métrica que varia de -1 a 1, certo? Na tela de vocês, nós temos exemplos de correlações positivas, certo? Então, por que são positivas? Porque conforme a variável x aumenta, a variável y aumenta também. Então, essa é uma correlação positiva. O primeiro gráfico, a gente percebe uma pequena variabilidade dos dados, eles bastante alinhados em torno de uma tendência central, então a gente tem uma correlação de 0,97. O gráfico do meio, a gente percebe ainda uma tendência linear, porém os dados estão bem mais dispersos, então uma correlação um pouco menor. E o gráfico mais à direita, a gente malemar consegue perceber qualquer tendência, é uma grande nuvem de pontos, então essa seria uma correlação próxima a zero. Para exemplificar o que seria uma correlação negativa, a gente tem o gráfico da direita na segunda linha aí. Então, nesse caso, nós temos duas nuvens de pontos, ambas estão bem alinhadas em torno de um eixo central, uma reta central, mas a da esquerda, conforme x cresce, y cresce, a correlação é positiva. A da direita, conforme x cresce, y cai. Portanto, a correlação é negativa. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me interromper, tá? Bom, como que a gente define essa métrica de correlação, né? Então, assim, a gente pode encontrar diferentes medidas na literatura. A mais clássica, mais tradicional, é a correlação de Pearson, né? Notando que na correlação de Pearson, a gente vai partir de alguns pressupostos que eu vou elencar daqui a pouco, mas o primeiro deles que eu vou destacar é que a gente está falando de variáveis quantitativas. Então, aqui x e y são variáveis quantitativas e contínuos, né? A gente vai usar o R minúsculo falando de RXY, né, correlação entre as variáveis x e y, ou simplesmente R minúsculo. Em alguns lugares aparece R maiúsculo. No R, por exemplo, se não me engano, eles se referem a R maiúsculo, mas tudo isso seria coeficiente de correlação. A gente tem aí no numerador dessa correlação as distâncias, tanto para x quanto para y, as distâncias dos pontos medidos em relação à média, né? Então, a gente está olhando para as distâncias. E no denominador, a gente está dividindo essa multiplicação pelos desvio padrões de ambas as variáveis. O interessante do desvio padrão é que ele leva tudo ao quadrado para depois tirar uma raiz, né? Então, essa estratégia de qualquer coisa, quando você leva ao quadrado e tira a raiz, em geral é uma estratégia simples para você evitar ter valores negativos, certo? Então, quando eu faço distâncias dos pontos até a média, eu posso ter uma distância positiva quanto uma distância negativa. Se eu elevo ao quadrado, eu sumo com os negativos. E aí eu tiro a raiz, então eu meio que volto ao original, só que sem o sinal negativo e positivo. No caso aí, na aula que a gente fez sobre estatísticas descritivas, eu pedi para vocês pesquisarem a diferença entre o desvio da população versus o desvio amostral, né, do sample, e aí é por isso que tem essa divisão por n-1 aí, mas poderia, vamos supor que se fosse para a população seria n, certo? Então, no fundo, na correlação, eu estou multiplicando essas distâncias e dividindo por esse desvio padrão. O que eu estou fazendo, na verdade, é aquilo que a gente chama de uma estandardização da métrica, né? Esse termo standardization a gente usa com frequência em inglês, né? Traduzindo para o português, seria uma métrica padronizada.
E no fundo o que isso significa é que eu tiro a influência da amplitude das variáveis. Então, por exemplo, a partir desse momento, se a minha variável x, por exemplo, fosse uma variável medida em centímetros, e por algum motivo eu quisesse transformar ela para metros e calcular novamente a correlação vai ser sempre a mesma, porque essa é uma métrica estandardizada ou padronizada, né? Então, acaba que a correlação ela tem essa propriedade. Mudanças de unidades, por exemplo, não alteram a correlação por conta desse processo de padronização que a gente fez. Toda vez que a gente divide pelo desvio padrão e tal, a gente está fazendo esse processo aí de padronização. Então, quando a gente vai usar uma biblioteca para calcular a correlação de Pearson, em geral, o que vai retornar para a gente é sempre o valor da correlação e um p-valor, né? Vamos falar primeiro do valor da correlação. Então, pelo que a gente acabou de conversar, se eu tiver um valor próximo a 1, vai ser uma forte correlação positiva. Quando que eu vou obter essa situação de correlação igual a 1? Quando todos os pontos de ambas as variáveis, né, caírem sobre uma reta, uma única reta. Todos eles caírem sobre uma reta. Tá? Vocês podem até simular isso. Vocês podem ir para qualquer linguagem da preferência de vocês, gera lá uma equação de reta, geram alguns dados simulados e mede a correlação desses dados simulados. Vocês vão ver que a correlação é 1, se o coeficiente angular for positivo dessa reta, certo? Se o valor for próximo a menos 1, é uma forte correlação negativa. Se o valor é próximo a 0, são variáveis não correlacionadas. E aí existe práticas, vamos dizer assim. A gente costuma dizer que acima de 0,7 é uma correlação forte, que meio é uma correlação moderada, 0,3 para baixo seria uma correlação fraca, tá? E o p-valor? Bom, o p-valor vem do teste de hipótese, certo? Então, na verdade, essas bibliotecas, elas vão medir a correlação, mas partindo do pressuposto que esses dados sobre os quais você está calculando a correlação, eles foram amostrados de uma população, o teste de hipótese que é feito é o seguinte, olha, vamos partir do pressuposto que não existe correlação nenhuma, associação nenhuma entre as variáveis, essa é a hipótese nula. Vamos ver se a gente amostrasse várias vezes isso aqui, essa distribuição da qual foi oriundo desses dados, se a gente conseguiria ter uma correlação desse nível que você acabou de encontrar. Então, você pode chegar, por exemplo, a uma situação onde você tem uma correlação de meio com um p-valor 0,001 ou menor que 0,001. Ou seja, o que isso significa? Significa que você tem uma correlação moderada com alto nível de certeza. Mas pode ser que você tenha um valor mais próximo de 1 com um p-valor maior que 0,1. Ou seja, uma correlação que aparentemente é forte, mas você não tem muita certeza nesse resultado. Pode ser que ele seja apenas um artefato, algo que aconteceu por conta da amostragem que você fez, certo? Então, na maioria dos pacotes estatísticos, quando você calcular a correlação, vai retornar esses dois valores para você, e você deveria olhar para os dois. Então, voltando lá no gráfico do artigo, né? A gente tem uma correlação que é considerada forte com um P 0,002, ou seja, com um grau de certeza bem razoável, tá? Então, isso aqui seria um resultado que a gente pode considerar robusto, certo? Bom, para a gente poder fazer essa correlação de Pearson, a gente sempre tem que analisar nossos dados e verificar
se eles atendem, ou se a gente pelo menos não enxerga, porque nem sempre a gente tem acesso a todas as informações, ok? O primeiro pressuposto é que essas amostras são pareadas, ou seja, para cada unidade experimental, a gente tem uma medida de X e uma medida de Y. Então, se no seu banco você tem dados faltantes, você até pode submeter para as funções do Pandas ou do Scikit-learn, etc., ou do R, e a função ela vai conseguir se virar, mas na prática o que ela vai estar fazendo por trás é alguma estratégia para preencher esse dado faltante. Tá? Em geral vai ter um default lá, que a maioria das pessoas nem olha, mas existe alguma estratégia. Então, o default pode ser jogue fora, porque ele não vai conseguir calcular a correlação sem o dado faltante, ou ele vai estar fazendo algum tipo de interpolação, alguma coisa do tipo. Então, essa é uma coisa para se levar na cabeça, né? O outro pressuposto é o pressuposto padrão da maioria das análises que a gente faz, principalmente as análises paramétricas, né? Então, desde a última aula, a gente tem esse novo vocabulário aí das análises paramétricas versus análises não paramétricas. Então, a gente está partindo do pressuposto que a gente tem amostras aleatórias de uma população, né? Um outro pressuposto aí, que é bastante pertinente ao caso da correlação, é a questão de que nós estamos trabalhando com observações independentes. Então, por exemplo, é óbvio que se lá no meu grupo de testes eu tiver gêmeos, pode ser que eu esteja influenciando essa minha correlação. Ou se eu estou pegando o mesmo sujeito, medido em duas ocasiões diferentes, pode ser que eu esteja contaminando a minha análise de correlação também. Tá? Além disso, o pressuposto é que as medidas X e Y são independentes, né? Porque não faz muito sentido você querer medir correlação de coisas que você sabe de antemão que estão de alguma maneira interrelacionadas, né? Então, supondo o exemplo das notas aí, né? Então, se você quer medir correlação entre notas de P1 e do exame final da mesma disciplina, já é óbvio que isso vai ter uma correlação, então acaba sendo uma análise inócua, né? E a gente parte do pressuposto também, no caso de análise de correlação, que o X não é controlado. Em geral, o X controlado a gente usa num momento onde a gente quer criar um modelo, que iria mais para o lado da regressão linear, que a gente já vai falar daqui a pouco. Tá? Então, a ideia é que por mais que você queira explicar a variável de resposta, variável Y, variável dependente, em função de uma variável X, essa variável X, num contexto de análise de correlação, ela não é uma variável controlada, ok? Então, se a gente assume esses pressupostos, no fundo, o que a gente está assumindo, por consequência, é que essas variáveis x e y, essas medidas x e y, elas seguem uma distribuição gaussiana. Visualmente falando, a gente perceberia isso no nosso scatter plot, que é esse gráfico onde tem os pontos de medição, né? Por esse formato oval da distribuição dos pontos. Então, se a gente percebe que o seu scatter plot ele está com esse formato ovalado dos pontos, essa nuvem de pontos ela está ovalada, é um dos indicadores visuais mais rápidos de que ambas as variáveis seguem uma distribuição gaussiana, certo? Existem, inclusive, métricas de elipsoidais para isso, ok? Mas aí vem a questão, né? Então, pera lá, Paula, quer dizer que se os meus dados não estão seguindo esse formato, talvez eu não devesse usar a correlação de Pearson?
Se você tiver uma evidência mais forte de que aparentemente seus dados não estão seguindo uma distribuição gaussiana, como é o caso do direito aí, ou que você tem poucos pontos e você está com dificuldades de entender se aquilo é gaussiano ou não, ou até mesmo você tem um outlier, o que você pode fazer? Você não vai conseguir ter uma boa métrica de correlação? Existem alternativas, tá? A alternativa não paramétrica, né? Portanto, a alternativa para aqueles momentos onde você não tem certeza de que seus dados, suas variáveis seguem uma distribuição normal, seria a correlação de Spearman, né? Então, ele é o equivalente não paramétrico da correlação de Pearson, tá? Ele é interessante não só nesse caso, mas ele é interessante, por exemplo, quando você tem uma variável não numérica, mas uma variável ordinal, ou seja, você eventualmente tem uma variável não numérica, mas você consegue ordenar essa variável. Então, em tese, você conseguiria ter um equivalente numérico para a sua variável. Você pode dar você pega a sua categoria e dá um número, ordena esses números, você passa a ter uma variável ordinal numérica. E aí você conseguiria aplicar a correlação de Spearman. Se você tiver uma relação não linear, eventualmente também vai ser interessante. Eu já explico um pouco melhor. Se você tiver outliers, e se você, obviamente, tiver uma distribuição não normal, ou quando você não conseguir checar essa normalidade por falta de dados. Então, nesses casos, a correlação de Spearman é uma boa ideia. O que é interessante é que a correlação de Pearson ela é uma medida do grau de associação entre duas variáveis segundo uma relação linear. Então, o que a correlação de Pearson tenta fazer é, ela olha para os dados e fala, olha, quão linear essas variáveis estão associadas. Já a correlação de Spearman, ela tenta ter um outro olhar para os dados. Ela quer saber qual é a medida do grau de relação monotônica entre as duas variáveis. De que maneira? Bom, primeiro a gente tem que lembrar o que é uma relação monotônica, ok? Então, uma função monotônica são aquelas onde, quando a variável independente cresce, a variável x cresce, a variável dependente, ou lembrando que isso pode ser multivariáveis, multidimensional, né? Mas vamos ficar no caso simples. Então, numa relação monotônica, quando o x cresce, o y ou só cresce ou só decresce. Ele não pode mudar de ideia no meio do caminho, tá? Então, o primeiro gráfico à esquerda, ele é monotônico. Ele tá, x cresce, y só decresce. O gráfico do meio também é monotônico. O x cresce, o y só cresce. O terceiro gráfico, mais à direita, ele não é monotônico, não é uma relação monotônica, porque o x cresce, o y começa a crescer, chega num ápice, ele muda de ideia, começa a cair. Tá? Então, o que a correlação de Pearson tenta olhar não é tanto se os dados eles estão seguindo uma tendência linear, mas ele quer saber se esses dados estão seguindo uma relação monotônica. Então, nesse caso aqui, onde a gente tem esses três gráficos, né, eventualmente, o primeiro, se a gente fosse olhar do ponto de vista da correlação de Pearson, o primeiro teria uma alta correlação de Pearson. O segundo também teria uma alta correlação de Pearson, mas a inclinação já é bem menor, né? Então, o valor em si vai dar uma modificada, né? E o último, a gente tem uma baixa correlação de Pearson, porque a gente tem um outlier aí que coloca os dados numa relação já bem com cara não linear. Então, se afasta da linearidade, portanto, a correlação de Pearson cai. Porém,
Na correlação de Spearman, o R é igual a 1 para todos esses casos, porque todos os casos são monotônicos, certo? Então, ele olha para os dados de uma maneira diferente. E, portanto, como a gente está olhando para a relação monotônica, a gente não precisa se preocupar com o requisito da normalidade, é por isso que ele é considerado um teste não paramétrico. E é por isso também que a gente consegue fazer essa análise com dados que são ordinais. Então, no caso aqui, os dois primeiros gráficos, eles mostram essas variáveis, onde no eixo X a gente tem degraus, né? São variáveis discretas. A gente tem valores em 1, valores em 2, valores em 3, valores em 4, mas a gente não tem 1,5, a gente não tem 2,5 em X. Provavelmente só em Y. Tá? Então, a gente consegue aplicar a correlação de Spearman nesse caso. Bom, qual que é o procedimento para calcular a correlação de Spearman? A gente vai pegar as nossas observações, a gente vai criar ranks, então essa é uma métrica ranqueada. É possível que frequentemente vocês esbarrem com esse termo de rank em análises estatísticas, tá? Então, acho que hoje ele é uma aula que introduz esse vocabulário também, que vocês já vão entender um pouco como isso funciona, né? E aí a gente aplica a correlação de Pearson nos ranks, ou seja, para a gente computar a correlação de Spearman, na verdade, a gente usa a correlação de Pearson, mas a gente transforma os dados. Então, veja que interessante, a gente está lá no processo do KDD, né? Porque a gente pega os nossos dados originais, a gente transforma esses dados e a gente aplica a correlação de Pearson, mas ao fazer isso, a gente aplicou a correlação de Spearman, na verdade, a gente está fazendo essa análise. Então, vamos para um exemplo numérico, certo? Então, vamos supor que eu quero... Gente, vocês estão comigo ainda, porque eu estou tagarelando aqui. Estamos sim. Então, tá bom. Segue bem, toca aí que segue bem. Tá, joia. Agora que eu vi que eu perdi umas perguntas aqui. Tá, joia. Bom, então, nesse exemplo aqui, o que a gente tem? Número de ingredientes de um produto. Então, sei lá, tem um biscoito que vai ter água, sal e amido, por exemplo, certo? 3 ingredientes, versus um produto que tem 13 ingredientes, ok? E aqui, na segunda coluna da tabela, a gente tem o preço desses produtos. Fiz lá uma amostragem no supermercado e tabulei esses dados, ok? Bom, como que eu usaria esses dados? No caso aqui, eu nem estou olhando o gráfico, não estou nem vendo se eles são normais ou não, vou aplicar a correlação de Spearman, ok? Não estou analisando nada, eu só quero aplicar com vocês o processo da correlação de Spearman. A correlação de Pearson seria simples, eu vou lá, pego as amostras, calculo a média e o desvio padrão e eu chegaria num valor como esse aqui. Então, a correlação entre essas duas variáveis, ingredientes X e preço Y, seria 0,87. Essa seria a correlação de Pearson. A gente percebe intuitivamente que a gente deveria encontrar um valor alto, um valor positivo. Por quê? Porque conforme eu cresci o número de ingredientes, eu cresci o número de preço para a maioria dos casos. Eu cresci o preço para a maioria dos casos. Portanto, eu esperava um valor positivo. Então, esse é o tipo de bom senso que a gente tem que ter, né? A gente tem que olhar para os dados e saber o que esperar. A gente não pode só ir aplicando as coisas de maneira cega, né? Então, se desse um valor negativo aqui, eu falei, opa, tem coisa estranha, tá? Como que funciona esse processo de ranking? Eu vou fazer o ranqueamento para cada coluna de maneira separada. No nosso caso aqui, a primeira coluna, que é a de ingredientes, ela já estava ordenada.
Porém, existe um impasse aqui nesse ranking, porque eu só posso dar... eu não consigo dar um valor diferente de ranking para números empatados, né? Então, por exemplo, o primeiro ingrediente, número 3, eu estou fazendo uma ordenação ascendente, ele é o primeiro, certo? Depois eu tenho um empate aí, que é o 4 e 4, ambos com preços diferentes. E aí seria o meu segundo e terceiro lugar por conta da ordem que eles estão na linha aí, tá? Mas eu não posso fazer isso. Então, o que a gente faz, na verdade, é a gente tira a média desse ranking. Então, seria segundo e terceiro lugar, ambos vão ficar no local 2,5 do ranking. E assim por diante. Os dois produtos que estão com 7 ingredientes, eles também empatam entre o quinto e o sexto lugar. Então, ambos vão ficar com rank 5,5. Aí, depois desse processo, eu vou para a segunda coluna, coluna de preço. A coluna de preço está um pouco mais complicada, porque ela não estava ordenada de maneira ascendente, ela estava ordenada pela coluna de ingredientes, ok? Então, eu tenho que parar para dar uma olhada nessa coluna. O preço mais baixo é o R$1 que coincidiu de estar na primeira linha. O segundo preço mais baixo é o 3,30, que coincidiu de estar na segunda linha. Agora, o terceiro preço mais baixo, ele é o de 4,20, tá lá na quarta linha. Aí, o quarto e quinto lugares, que estão empatados em R$4,50, eu tenho que dar o mesmo ranking para eles. Como é que eu faço? Como eles estão entre quarto e quinto lugar, 4,5. Tá? O sexto lugar, 4,60. O sétimo lugar, 5,90. Oitavo, aqui acho que tem um erro, né? Cometi um erro aqui. O oitavo e o nono, mas está certo na segunda tabela. O sétimo é o 5,90. O oitavo é 6,50. E os R$7 é o nono lugar aí. Tá? Então, isso é o que a gente chama de ranqueamento. Veja, eu transformei meus dados. Eu não tenho mais dados originais de número de ingredientes e preço. Agora eu tenho rankings. E agora é sobre essa nova tabela que eu calculo a correlação de Pearson, né? Então, a correlação de Spearman nada mais é do que a correlação de Pearson calculada sobre a tabela de ranks. E a gente vê um valor diferente, 0,93. Tá? Bom, eu vou fazer um switch aqui na minha apresentação para mostrar como essas coisas são feitas em bibliotecas estatísticas, ok? Então, só vou dar uma pausa nessa tela para ir para outra. Bom, então só queria mostrar rapidamente para vocês de maneira prática essa brincadeira, ok? Existem, no próprio Python, vocês conseguem calcular esses coeficientes de correlação em diferentes bibliotecas. Eu, no caso aqui, vou usar a biblioteca NumPy, que é a biblioteca de álgebra linear, vamos dizer assim, do Python, e a biblioteca SciPy, que é a biblioteca de ferramentas científicas, né? Tem muita função de matemática científica nessa ferramenta. São as mais antigas, ok? Scikit-learn, Pandas, elas são mais recentes na cronologia e desenvolvimento do Python. Tá? E elas vêm com outras filosofias também, vocês vão ver mais para o final da aula como que essa filosofia acaba moldando, inclusive, a maneira como as funções são construídas, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu criei esse array ingredientes com aqueles valores que estão lá nos slides, e eu criei o array de price. E também fiz o mesmo com os arrays de rank. Né? Então, a primeira coisa que eu vou imprimir aqui, vou descomentar esse print. Então, veja que eu importei
o módulo Stats do SciPy e vou imprimir aqui o coeficiente de correlação de Pearson. Então, o que eu obtive aqui como resposta? Eu obtive... Talvez seja melhor você aumentar um pouco a sua letra aí, dar um Ctrl+, porque pra gente aqui eu acho que a tela tá... Melhorou? Legal, tá excelente. Joia. Então, o que retornou? Retornou o coeficiente de correlação de Pearson e retornou o quê? O p-valor. Ele não está muito informativo aqui não, ok? Mas é o p-valor, tá, gente? Tem que ir lá ler no help, tá? Bom, agora eu vou imprimir o coeficiente de Spearman, tá? E o que eu estou colocando como entrada? Eu estou colocando como entrada o vetor original de ingredientes e o vetor original de preços, ok? Então, estou usando uma função que é Spearman. Não precisei fazer transformação nenhuma, eu vou usar a função de Spearman. E aí ele vai me falar, esse aqui já está com um output melhorzinho, né? Ele está falando, ó, a correlação é de tanto e o p-valor é de tanto, tá? Então, note que o p-valor dele deu até menor que o de Pearson, tá? Bom, aí qual que é a brincadeira? Paulo, você disse então que o Spearman é uma correlação dos ranks. Ok, eu coloquei os ranks aqui, certo? Que é vem lá daquela tabela. E agora, então, eu vou calcular o Pearson dos ranks. Né? E vou deixar para imprimir também o Spearman aqui. Então, notem que agora eu entrei com os vetores separados, certo? São outros vetores que eu estou dando de entrada. E, graças a Deus, deu a mesma coisa, tá? Então, só para vocês entenderem que um vem do outro. Tá? Vamos tentar entender, mas Paula, por que um está dando 0,92 e 0,87? Aqui embaixo tem esses dados plotados, tá? Então, para plotar os dados, eu importei o Matplotlib, né? E tô só fazendo aqui, faço um scatter plot de ingredientes por preço, pinte de preto, tá? Então, ingredientes está no eixo X, eu poderia ter posto o label aqui, mas fui preguiçosa. O eixo Y tem os preços. E o que a gente percebe nesses dados é que tem um outlier aqui embaixo, né, que está meio que atrapalhando essa linearidade, certo? Então, é esse outlier que faz com que a correlação de Pearson caia um pouco. Esse aqui, mais de baixo, que do R$1 aqui, né? Aquele ponto, quando eu tenho 3 ingredientes, custa R$1. Então, esse ponto se destacou. Eu até sugeriria aqui uma associação não linear para esses dados. Se eu olhasse para isso aqui, eu falaria, puxa, eu vou tentar um negócio não linear, porque está me dando a impressão que conforme eu cresço o número de ingredientes, de fato eu estou crescendo o preço, mas parece que existe um limitante. Então, se eu tiver 100 ingredientes, o produto não vai custar 100 vezes mais. Me parece que existe um limitante. Então, eu chutaria aqui uma relação não linear, inclusive, para esses dados, ok? Então, justamente por isso, a correlação de Pearson, ela dá menor. Mas, definitivamente, esses dados seguem uma relação monotônica. Eu estou crescendo aqui os valores de X, estão crescendo os valores de Y aqui. Então, por isso que a correlação de Spearman está maior, tá? Esses dados, eles estão com uma cara ovalada? Não muito, né? Não está sugerindo muito uma distribuição gaussiana em ambos os eixos. Mas são muito poucos dados também, então complica. Tá? Então, isso é para falar um pouco sobre essa questão. Para eu não precisar ficar mudando, eu vou abrir aqui de novo a apresentação, gente.
Em resumo, o que a gente percebe é o seguinte, né? A correlação de Spearman, ela conseguiu responder para a gente uma pergunta básica, que é a seguinte: as variáveis estão associadas? Sim, elas parecem estar associadas. Parece haver um relacionamento interessante. Ambas as métricas conseguiram dizer isso para esse exemplo que eu acabei de dar. Porém, a de Spearman ela foi menos sensível a outliers, ok? Isso porque ela não está olhando a associação linear, mas ela está olhando essa associação monotônica. Tá? Por outro lado, e por consequência, né, ela é menos poderosa nessa detecção de associação linear. Então, se você está muito interessado nessa questão da linearidade, e por algum motivo você tiver que usar Spearman, então olhe com cuidado para os seus dados, porque ela pode não ser tão boa nisso, certo? Então, nesses gráficos que estão na tela, mostra bem isso, né? No segundo gráfico, eu tenho uma linearidade bem melhor definida do que no gráfico da esquerda. O gráfico da esquerda, ele está mostrando que esses dados estão muito ruidosos. Eu não sei que medida é essa, mas para o mesmo valor de X, eu tenho várias medidas de Y. Esses dados estão ruidosos. Tudo bem que no segundo gráfico eu tenho menos medidas, mas eu posso dizer que eles são mais centrados em torno de uma tendência linear central. E ambos têm uma correlação de Spearman 0,6, tá? Se a gente fosse calcular a correlação de Pearson, a do segundo gráfico seria maior do que a do primeiro, né? Bom, e esse caso aqui, né? A gente vai dizer que isso aqui tem uma correlação baixa. É complicado isso, né? Porque se eu olhar para esses dados, eu vou falar, nossa, que beleza. Eu estou vendo aqui o potencial de um modelo, né? Consigo modelar esse fenômeno. Porém, definitivamente, se eu calcular, seja a correlação de Spearman, seja a correlação de Pearson, vai dar uma correlação baixa. Para o Pearson vai dar baixa porque não é linear. E para o Spearman vai dar baixa porque não é monotônico. Né? Mas veja, existe relação entre essas duas variáveis? Sim. Ela só não é linear. Tá? Então, a gente tem que conhecer o limite dessas métricas aí. Então, a ausência de correlação não implica ausência de associação. Essa é a grande mensagem. Né? Então, esse aqui é um exemplo onde no eixo Y a gente avalia o consumo de combustível de um carro versus a velocidade do carro. Então, quando o carro dá partida e começa a acelerar, está lá nas primeiras marchas, o consumo de gasolina, de combustível é alto. Conforme você entra num regime do motor e você começa a acelerar, esse consumo cai, e aí ele volta a subir, só que volta a subir de uma maneira quase linear aqui. Então, veja, até existe linearidade em algum momento nesses dados, mas a correlação de Pearson não vai ser capaz de pegar isso aqui. Então, existe uma relação, porém o Pearson não vai conseguir pegar, tá? Nem o Spearman, porque vai ser não monotônico. Tá? Então, mais uma vez, eu volto para o meu mantra aí, que é importante olhar para os dados, é importante você visualizar esses dados. Então, as ferramentas de visualização, elas existem para serem usadas. Né? Um outro mantra aí dessa questão da correlação é que correlação não implica causalidade. Aí a gente está falando menos das métricas e mais da interpretação dessas métricas, né? Então, eventualmente, se eu chego numa situação onde X e Y apresentam uma forte correlação, cuidado, ainda não é a hora de você sair gritando para sua mãe que você vai ganhar o prêmio Nobel, porque podem existir pelo menos 5 explicações possíveis aí.
A que você gostaria, com certeza, quando você fez o experimento, é que o X explica o Y. Você conseguiu encontrar uma correlação de duas variáveis que são associadas. Então, tentando trazer para exemplos atuais, você conseguiu descobrir que IDH está diretamente relacionado à taxa de evolução da Covid-19. Poxa, achei uma forte correlação para isso. Só chegar para o governo e falar, mapeie todos os IDHs de todos os municípios e corra para aqueles que o IDH é baixo, etc. Estou tendo uma invasão aqui, um segundo, só para pedir para minha filha tirar ela, por favor. No mundo ideal, eu conseguiria gravar essas aulas nos momentos que ela está dormindo, mas ainda não cheguei nesse grau de eficiência. Bom, então, assim, esse seria um mundo ideal, mas a Covid é um ótimo exemplo, porque, assim, cientistas no mundo inteiro estão atrás dessas correlações. Está todo mundo querendo saber o que propicia. É a umidade alta, é o ar seco, é a geografia, é a latitude, é a longitude, é o nível de ferro que a pessoa tinha no sangue. O mundo inteiro está indo em busca disso, certo? Mas é um problema tão complexo que até agora, na verdade, assim, né? A resposta é óbvia. Não existe resposta simples para algo que é muito complexo, né? Talvez a gente até encontre alguma correlação, mas se a gente encontrar ela, com certeza não vai ser com duas variáveis tão simples, vai ser várias variáveis envolvidas, né? Muito provavelmente a gente consiga encontrar um modelo que funciona bem para um determinado local, região, população, talvez não funcione tão bem para outro, ok? Bom, uma segunda causa possível da sua correlação não é tanto que o X causa o Y ou explica o Y, mas seria o inverso, que o Y causa o X. Então, vamos supor que, por um acaso, você não sabia direito do que se tratava e você fez um estudo de correlação onde o seu Y é o tamanho do incêndio e o seu X é o número de bombeiros. Então, não faz sentido você dizer que conforme você aumenta o número de bombeiros, aumenta o tamanho do incêndio. É mais provável que a correlação seja inversa, né? Que conforme você tem incêndios maiores, você vai ter mais bombeiros no local, tá? Um outro motivo para você encontrar uma alta correlação não é que o X causa Y somente. Você pode ter a situação onde o Y também causa o X, então eles se realimentam. Então, temperatura e pressão de um gás é um caso típico, né? Se você mexe na pressão de um gás, você mexe na temperatura e vice-versa. Tá? Um outro caso de correlação é quando você encontra uma forte correlação entre X e Y, mas na verdade não é o X que explica Y, mas tem uma terceira variável, muitas vezes não mapeada, que é essa variável que está causando X e Y. E aí tem um estudo famoso, de exemplo disso, que tem um artigo antigo publicado dizendo que existe uma alta correlação entre pais que deixam as luzes acesas no quarto à noite para as crianças e a incidência de hipermetropia. Tá? Então, acharam essa forte correlação, a ponto de terem diretrizes falando assim, apaguem as luzes do quarto dos seus filhos à noite para não causar hipermetropia. Mas aí, obviamente, anos depois, tentaram repetir o estudo e, na verdade, chegaram à conclusão que filhos que tinham hipermetropia tinham grande chance de terem pais com hipermetropia. Portanto, esses pais enxergavam mal, portanto, eles se sentiam confortáveis com a luz acesa no quarto à noite. Então, a correlação estava associada aos pais, e não a luz acesa no quarto versus as crianças com hipermetropia, né? E
a quinta explicação possível é que a correlação é só uma coincidência, não existe causalidade. Se alguém quiser saber um pouco mais sobre isso, é só dar um Google em Spurious Correlations. Tem uma série de exemplos bastante divertidos. O que eu queria falar um pouco também é sobre essa questão da visualização, né? Como que isso acontece, principalmente quando a gente não está trabalhando só com duas variáveis, mas quando a gente está trabalhando com múltiplas variáveis. Então, vamos supor que você recebeu um dataset com várias colunas e você não sabe por onde começar, você não tem, ou são coisas que não são muito intuitivas, né? Como que você começa esse tipo de análise, certo? Então, existem várias ferramentas computacionais para isso. A mais simples de todas é você começar calculando uma matriz de correlação. Então, todas as ferramentas estatísticas disponíveis aí vão ter essa funcionalidade, tá? E a segunda ferramenta é um gráfico de visualização dessa matriz de correlação, ok? Então, nesse slide, o que eu tenho é um trecho de código em R, né? Em particular, lá no R, ele vem com vários datasets de fábrica, vamos dizer assim, né? Que são datasets para você brincar. E tem vários tutoriais na internet que são baseados nesses datasets. Um deles que aparecem em inúmeros tutoriais é esse de carros. Então, tem diferentes modelos de carros, e nas colunas a gente tem diferentes características desse carro. Então, horsepower, né? E coisas assim. Quando você pede para calcular, então, na primeira parte do código, que é essa que está na parte superior do slide, a gente está vendo o head dos dados, né? As primeiras linhas dos dados. Então, ele só está mostrando como são as primeiras linhas desses dados. Na parte inferior, a gente tem a matriz de correlação. Então, vocês vão perceber que é muito simples, muito trivial fazer isso no R. É um comando chamado core, de correlation, e você dá como entrada a sua matriz de dados. E ele calcula essa matriz de correlação. Tá muito pequeno, gente? Ou vocês estão conseguindo ver? Porque senão eu vou de fato... Tá. O gráfico tá bom. Tá. Na matriz de correlação aqui, se vocês forem ver, nas linhas a gente tem todas as variáveis do dataset. Nas colunas também, a gente deixa de ver os modelos de carros, porque no fundo o que a gente está querendo medir é a correlação entre a variável MPG, a variável DISP, a variável HP, a variável MPG, e assim por diante. A gente está fazendo a correlação de todos com todos. Então, obviamente, na diagonal principal dessa matriz de correlação, a gente espera encontrar tudo porque é a variável ela com ela mesma, né? Partindo dessa matriz de correlação, a gente tem inúmeros gráficos possíveis para visualizar de correlação. Um deles é o correlograma, que é esse que está no slide. Então, ele tem aí uma escala de temperatura, né, uma escala de cor, -1 é azul, 1 é cor de vinho, né, e ele mostra aí a correlação de cada variável por cada variável. Então, por exemplo, a variável DISP com a variável QSEC tá aí com uma bolinha pequena de cor azulada, uma bolinha média de uma cor azulada, não muito escuro. Então, veja que esse gráfico ele traz duas informações, né, visualmente. A informação do valor da correlação, mas também traz uma outra informação que é visual em relação ao tamanho, né, o tamanho dessa correlação, mas também ainda é intensidade, ok? Ainda é o valor da correlação. Tá. Outro possível gráfico é a própria matriz de correlação plotada em forma de scatter plot, né? Então, também é um comando do R que faz isso, e o que ele faz é
desenhar todos os scatter plots de uma variável pela outra. E ele coloca também na mesma visualização os valores de correlação. Eu particularmente acho esse gráfico um pouco poluído. É um gráfico que ele não é intuitivo, você tem que gastar uns minutinhos tentando entender o que é cada coisa. Tem coisas até que não vêm muito explicadas, né? Que é a questão dos asteriscos e tal, tem um pouco a ver com o nível de significância estatística, tá? Mas pode ser interessante sim. Pode ser interessante principalmente em dados volumosos, porque em dados volumosos, se existe uma correlação muito forte, aquilo lá faz um pop visualmente, né? Então você vai ver um monte de pontos todos bagunçados, mas de repente tem um conjunto de variáveis que estão lá super alinhadas, e aquilo visualmente popa, né? Você consegue ver com clareza, tá? É possível também fazer uma série de gráficos usando Python, enfim, novamente, todas as ferramentas computacionais vão ter um cardápio de visualizações, né? Em particular, nos meus projetos, eu gasto um tempo enorme só com a parte da visualização, então depois de análise terminada, eu gasto um bom tempo com a visualização, se é um documento que eu quero fazer as pessoas entenderem, né? Porque como são muitas opções, são muitas possibilidades de customização, não é uma tarefa trivial, assim. Então, por isso que eu acho que parte da validade desse curso também, mais para o final, vai ser dar para vocês algumas diretrizes de visualização, principalmente de não cometer os seguintes erros, porque não cometendo esses erros básicos, o resto eu acho que é aceitável. Tá? Então, um mapa de calor, ele pode servir para múltiplos propósitos, mas também pode servir para o propósito de correlação, tá? Então, aí nesse caso, tudo que seria azul escuro seria uma correlação negativa próxima de 1 e grande, né, quadrados grandes, versus tudo que é vermelho, uma correlação próxima de -1. Aí. É engraçado que aqui ele inverteu a analogia, né? Essa não seria uma analogia de temperatura comum, porque aqui o positivo é azul e o negativo é vermelho, né? Não está muito intuitivo isso aqui. Bom, a última coisa que eu queria falar sobre correlação, na verdade, é uma discussão que me fascina muito, né? E que nem sempre a gente encontra com facilidade essa discussão, né? Que é as oportunidades que a correlação traz para a gente para o problema de redução de dimensionalidade. Então, eu vou falar isso aqui de uma maneira breve, muito mais como uma provocação, tá? Mas se vocês se sentirem muito perdidos, acho que fiquem tranquilos, porque eventualmente no curso a gente fala um pouco de novo sobre isso, dependendo da necessidade, inclusive dos projetos de vocês. Então, primeiro a gente tem que entender o que é isso, né? O que é redução de dimensionalidade, ou por que a gente precisaria disso, né? A maioria dos exemplos que eu dei na aula de hoje, a gente falou de 2 variáveis, mas a gente sabe que esse não é o dia a dia, né? Pode ser, análises bivariadas, elas podem ser bastante comuns em estudos observacionais, onde você quer estar entendendo o que um causa no outro e coisas assim. Mas nesse mundo onde a gente brinca que a gente está quase sentindo o batimento cardíaco do planeta Terra, né, no sentido que cada vez mais a gente tem sensores espalhados em todos os lugares, sensores ambientais, sensores de saúde, métricas tiradas a partir da internet, seu perfil, etc, etc, etc. O que a gente está falando, na verdade, é de muitas variáveis, não só dados volumosos em grande volume, mas muitas variáveis, né? E é razoável pressupor que nem sempre vai ser interessante, ou nem sempre a gente vai ter recursos computacionais suficientes
para processar todas essas variáveis, né? A gente não necessariamente vai conseguir ou vai ser interessante processar toda essa informação de uma vez. Então, 8 de cada 10 trabalhos que trabalham com múltiplas variáveis e grande volume de dados, no pipeline de transformação dos dados dele, vai ter uma etapa de redução de dimensionalidade. É o momento onde, ok, eu tenho todas essas variáveis, mas eu não quero processar todas, e eu quero jogar alguma coisa fora, porque eu quero processar só uma parcela desses dados, tá? E aí você pode simplesmente escolher algumas colunas e jogar fora, mas em geral essa não é a estratégia mais interessante. Em geral, a gente tenta aplicar alguma estratégia onde a gente joga informação fora, sim, mas de uma maneira inteligente, tá? Então, eu vou tentar explicar aqui, me faltaria lousa, esse é o tipo de coisa que eu gosto de explicar com lousa, mas eu vou tentar explicar com esses dois gráficos que estão na tela, ok? Começando pelo gráfico da esquerda, o que eu tenho aqui, na verdade, é um problema bidimensional, com duas variáveis, certo? Vamos supor, por uma hipótese qualquer, que eu não conseguisse processar as duas variáveis. Eu vou conseguir processar só uma. Existe alguma limitação, e olha, Paula, você quer fazer um problema de classificação, você quer... sei lá, dizer que tudo que é acima de 0 segue tal protocolo e tudo que é abaixo de tal valor segue outro protocolo, eu não sei. Mas, infelizmente, Paula, você não vai conseguir ficar com essas duas variáveis, você vai ter que jogar uma delas fora, tá? Bom, eu posso jogar a variável x ou posso jogar a variável y. Então, se eu estivesse falando lá do problema que a gente viu hoje, no exemplo, de ingredientes versus preços, uma possibilidade eu não vou conseguir processar as duas, então eu fico só com o preço. Não vou conseguir processar as duas, então vou ficar só com o ingrediente, tá? Mas essa seria uma estratégia. E aí, quando eu falo que vou ficar só com uma das variáveis, na prática, o que eu estou fazendo se eu pegar um pontinho aqui específico do gráfico, eu vou tentar fazer isso aqui no Jamboard. Helena brincando também no Jamboard. Eu deveria estar vendo a tela aí, porque eu continuo vendo os gráficos. Você não está vendo uma tela de eu desenhando uma coisa aqui? Eu não estou, mas pode ser que o meu tenha congelado. Então o meu congelou. Eu vou dar um relógio. Tá. Então, o que eu estou tentando fazer aqui na tela é reproduzir aqueles pontinhos lá, certo? Não vai ficar muito bom, tá, gente? Eu espero que vocês estejam vendo aí uma nuvem de pontos, tá? Parecida com aquela que eu tenho lá nos slides, ok? Quando eu jogo uma das dimensões fora, no fundo o que eu estou fazendo se eu pego esse pontinho no meio, e se eu estou jogando o y fora, então, na verdade, o que eu estou fazendo é que eu vou pegar esse pontinho e vou olhar qual que é o valor dele em x. E eu vou processar esse valor. O problema é que tem um outro pontinho aqui em cima, e eu espero que vocês estejam conseguindo entender o que eu estou falando, que quando eu jogo o y fora, ele mapeia para o mesmo lugar do x.
certo? Então, quando eu joguei o x, o y fora, esse ponto A, que era bem diferente desse ponto B, agora eu perdi a discriminação entre eles, certo? Então, no chat, por favor, me digam se vocês conseguiram acompanhar o raciocínio que eu acabei de falar. Ok, obrigada. Então, esse é o caso se eu jogasse o y fora, certo? Os pontos B e A, eles passariam a ser confundidos, porque eu perdi uma das dimensões, né? Vamos supor agora o outro caso, onde, daí deixa eu apagar, vamos ver se ele é suficientemente esperto assim. Agora vamos supor que eu não vou jogar o x fora, eu vou jogar o y fora, tá? Então, eu tenho um pontinho aqui, pontinho A, que ele é mapeado aqui para o y num determinado ponto. E aí eu tinha um outro ponto B aqui, na mesma direção. Eram dois pontos bem diferentes, porém, quando eu jogo uma das dimensões fora, eles se tornam o mesmo ponto, porque eles são mapeados no mesmo local em Y. Então, veja, toda vez que eu jogo uma dimensão fora, não tem jeito. Eu vou estar jogando informação fora. Mas, supondo essa situação dessa nuvem de pontos aqui, e eu fosse jogar ou X ou Y fora, considerando essa situação dessa nuvem de pontos, qual dimensão vocês diriam que seria melhor eu jogar fora? A X ou a Y? E por quê? Alguém consegue explicar isso? Alguém gostaria? Tiago falou aqui que depende da inclinação da reta, né? Veja, em tese, a dimensão que eu gostaria de jogar fora é a dimensão onde eu vou ter menos confusão dos dados, depois que eu jogar essa dimensão fora. Então, do jeito que está desenhado aqui na tela, está aparecendo que jogar o y fora é melhor, porque na dimensão x eu vou ter menos confusão na hora que eu projetar esses dados. Tá aparecendo do jeito que eu desenhei aqui, que se eu jogo o x fora, eu achato mais os meus dados, eu obrigo eles a ficarem numa região mais reduzida. E, portanto, eu vou ter maior confusão nos dados do que se eu fizesse no x. Eu vou conseguir discriminar, eu vou perder informação, não tem jeito de não perder informação. Mas se eu tivesse que optar por uma das dimensões, tá parecendo que o x seria melhor. Tá dando para entender isso, gente? Esse conceito? Bom, mas, alguém já cantou a bola aí. Tem uma direção que é melhor ainda para fazer isso aí. Seria a direção onde os dados apresentam maior variabilidade. E no caso aqui, não é nem x nem y, é esse eixo aqui. Né? Então, esse eixo, que é o eixo onde eu observo a maior variabilidade dos dados, é o eixo onde eu, em tese, consigo a maior capacidade de discriminação e, portanto, eu poderia projetar meus dados nesse eixo e ficar só com uma dimensão. Seria o melhor caso, vamos dizer assim. Tá? Essa técnica é o que alguém falou aí, é o PCA, Principal Component Analysis.
Então, qual é a ideia do PCA? O PCA, ele olha para a sua nuvem de dados, e agora eu vou voltar aqui para a apresentação, né? Porque pode ser dimensional, mas pode ser tridimensional, pode ser múltiplas dimensões, a ponto da gente não conseguir plotar na tela, a gente não conseguir visualizar isso, né? Mas a análise de componentes principais, ela varre todas as direções da sua nuvem de pontos, ela tenta encontrar aquela direção onde existe a maior variabilidade, a maior correlação e grande variância, né? E ele fala, olha, esse é o meu componente principal. Esse componente principal, ele é capaz de explicar X% da variância dos seus dados. Então, se você projetar seus dados nesse componente, você já vai dar conta de representar X% da variância dos seus dados. Esse é o primeiro componente, é o componente principal. É aquele que você deveria ficar se você tivesse a difícil decisão de escolher só um eixo. Mas se você puder escolher 2, o PCA vai te dar esse eixo e um ortogonal a ele, porque ele quer te dar uma base ortogonal, né? E vai falar, olha, pega esse segundo nessa direção e esses 2 juntos, eles vão compor 95% da sua variância. E assim por diante. Agora eu posso ficar com 3 eixos. Beleza, então pega esse, o ortogonal a ele, e um terceiro ortogonal, 90 graus, né? Pra gente formar uma base XYZ. E olha, agora você consegue responder por 98% da variância, né? Então, é uma técnica extremamente poderosa, né? E é impressionante o quanto de redundância que muitas vezes existe nos nossos dados, principalmente se a gente estiver falando de dados que vêm de fenômenos naturais. Dados de clima, por exemplo. É óbvio que existe uma enorme correlação entre temperatura e umidade relativa do ar. Então, será que eu preciso ficar processando os 2 juntos? É bom. Mas se eu tiver que optar por deixar coisas para trás, os 2 são altamente correlacionados. Então, se os 2 são altamente correlacionados, existe redundância. Os 2 guardam redundância. Se eu conseguisse chegar no ponto onde eu conseguisse modelá-los linearmente, poxa, eu jogo fora uma dimensão. Por quê? Porque eu consigo obter ela a qualquer momento de volta simplesmente a partir de uma relação linear. Então, veja como uma simples análise de correlação pode ser extremamente poderosa. E a gente pode ter diferentes olhares para ela, né? A importância da gente entender esses conceitos fundamentais e básicos, certo? Bom, se alguém quiser me interromper para fazer perguntas, agora é uma boa hora, porque eu vou começar a falar de regressão. Bom, regressão, ela vem quase como que uma continuação aí da correlação, no sentido que na correlação a gente está pensando muito nessa relação de linearidade dos dados, ok? Mas regressão não é só isso. Então, eu quero começar falando para vocês de modelos. Então, antes de falar de regressão, a minha sugestão é que vamos falar um pouco de física. E por que de física? Porque a física, ela é uma disciplina que ela é muito organizada nessa questão de como organizar o conhecimento, né? A questão da episteme, né? A episteme, muitas das ideias filosóficas de episteme, elas contaminam e vêm da física, e, na verdade, durante muito tempo, física e filosofia eram quase que uma coisa só, né? Os físicos eram filósofos e vice-versa, né? Nossa, vai ver até um susto agora.
Então, queria primeiro falar para você o que é uma teoria, né? Então, a gente costuma dizer que se nós fôssemos muito capazes, enquanto cientistas, a gente conseguiria explicar o universo, certo? O pessoal até brinca dessa perseguição de buscar uma equação que explique o universo, né? Será que existe? Será que a gente chega um dia nisso? Será que é possível, né? É um exercício filosófico, na verdade, que a gente faz, né? Será que o universo é regido, e quando eu digo universo é tudo, né? Absolutamente tudo. Será que é regido por alguma relação intrincada de variáveis que explicam tudo o que acontece no universo, né? Então, uma teoria é essa explicação, ou pelo menos essa tentativa de explicar grandes mecanismos de funcionamento da natureza, mas a ciência faz isso de uma maneira que é suportada por evidências científicas, né? Então, na verdade, as teorias não surgem do nada, certo? Em geral, elas surgem de resultados de experimentos ou de hipóteses levantadas pela reflexão, né? Mas uma teoria só se fortalece a partir do momento em que essas evidências elas são verificadas múltiplas vezes, né? Onde a gente consegue repetidamente reproduzir evidências científicas que corroboram para essa teoria, tá? Então, um exemplo de teoria é um negócio mais amplo de você dizer, bom, a matéria é composta por átomos de diferentes elementos químicos, ou não, né? Pode ser uma matéria composta de um único elemento químico, mas, em geral, a gente vai ter vários elementos químicos. Cada elemento químico tem um conjunto de propriedades, de características, e são essas características que vão definir as propriedades físico-químicas desses elementos e, quando combinados, da matéria, né? Então, isso é uma teoria, ok? A gente tem uma lei, quando a gente tem a lei e a teoria, elas guardam bastante relação entre si, mas a lei é uma coisa mais concisa. E, em geral, ela está inserida numa teoria, mas ela tenta explicar um fenômeno de uma maneira um pouco mais concisa. Então, um exemplo de lei é a lei de conservação de energia. A energia não pode ser criada ou destruída, ela só pode ser transformada em outro tipo de energia, tá? Bom, e o que é um modelo, né? Então, um modelo, ele também se insere nesse contexto de teorias e leis, né? Mas um modelo, em geral, ele tem uma questão bastante interessante, que é a questão de ele ter alguma utilidade. A gente precisa de modelos porque a gente quer usar esse nosso conhecimento de uma maneira que retorne para nós. A gente quer usar esse conhecimento de uma maneira útil, seja para construir mais conhecimento, ou seja para construir tecnologia, tá? Ou seja para explicar coisas para alguém, certo? Então, o modelo, em geral, é uma representação simplificada de um fenômeno que, em geral, é complexo. O modelo, ele também vem de dados experimentais, né? Agora, um aspecto interessante do modelo é que, em geral, ele não é universal. A gente tem modelos que são válidos sob determinadas condições, tá? Então, um modelo é um modelo atômico, onde a gente tem um núcleo, nêutrons e prótons, e elétrons ao redor do átomo. Um átomo é isso, gente? Um átomo é isso? É um núcleo com nêutrons e prótons e elétrons girando ao redor? Isso é um modelo, né? É um modelo super útil. A gente consegue ensinar para a criançada por que as coisas são como são, com esse modelo. A gente consegue explicar determinados fenômenos a partir desse modelo. A gente consegue fazer cálculos em cima desse modelo. A gente consegue fazer previsões em cima, mas tem horas que esse modelo não é suficiente, né? E aí, nessas horas que esses modelos não são suficientes, tem gente trabalhando em adaptações do modelo ou sofisticações do modelo, né?
Tem um exemplo que eu gosto muito de usar em circuitos elétricos, quando eu dou aula de circuitos elétricos, que é esse das correntes elétricas, né? Vamos supor que o meu problema é dizer se essa bateria que está desenhada aí é suficiente para ligar essa lâmpada. Então, para isso, eu preciso saber se a tensão dela versus a resistência da lâmpada é suficiente para puxar uma corrente tal que faça esse filamento incandescer. Existe a maneira difícil de eu resolver esse problema, que é usar a teoria eletromagnética e as leis de Maxwell para calcular essa corrente. Eu consigo resolver esse problema dessa maneira. Eu só preciso saber qual é a área do fio condutor, qual é o material dos contatos, porque eu preciso saber permissividade elétrica, eu preciso saber uma série de parâmetros dos materiais, quantas espiras tem o filamento dessa lâmpada, né? Se existe acoplamento magnético ou não nas espiras do filamento da lâmpada, mas eu consigo. Mas para que eu preciso fazer isso se um tal de Ohm lá atrás e todos os que vieram depois dele chegaram à conclusão que se você tem uma corrente elétrica que tem um comprimento de onda que é muitas vezes menor do que as dimensões dos seus fios condutores, etc, 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 você pode simplificar a teoria eletromagnética ao extremo e usar um negócio muito simples quanto U igual a R vezes I, que é o que vocês devem ter aprendido lá no ensino médio. Tá? Então, a lei de Ohm é um modelo extremamente simplificado, uma extrema simplificação da teoria eletromagnética, mas que serve muito bem, obrigado, para vários problemas úteis, ok? Mas, Paulo, o que isso tem a ver com regressão, né? A regressão nada mais é do que essa tentativa de olhar para os dados, saber que ali está acontecendo algum fenômeno que não necessariamente você tem alcance para entender do que se trata, você não necessariamente tem todas as informações necessárias para modelar os inúmeros fenômenos que estão acontecendo lá, mas ainda assim você quer tirar um modelo disso. Por quê? Porque você vai fazer alguma coisa com isso que se espera que seja útil, certo? Então, o modelo mais simples seria você olhar para essa nuvem de pontos em azul aí e falar, caramba, vou dizer que isso é uma relação linear. Então, peso corporal e insulina no sangue é uma relação linear. Tem vezes que isso não vai ser possível, não vai ser tão simples assim. Aí você vai ter que lançar mão de uma relação não linear. O ponto é, você pode fazer o modelo que você quiser. Se eu quiser encaixar uma parábola nesses dados que estão aí em azul, eu conseguiria. Vai ser um bom modelo? Não. Vai ser útil? Provavelmente não. Mas se eu quiser marretar, usar a minha função de regressão para encontrar uma relação polinomial aí, eu consigo. Se vai ser bom é outros 500. Opa, então quer dizer que a gente tem que ter métricas de qualidade também? Sim, a gente tem que ter métrica de qualidade. A gente pode sim enxergar a regressão como uma modelagem matemática, um conjunto de técnicas estatísticas, mas vocês vão encontrar o termo regressão em qualquer curso de machine learning básico. Por quê? E não necessariamente com esse olhar estatístico. Porque a regressão ela é considerada uma técnica de aprendizado de máquina supervisionado, né? Então, uma técnica de aprendizado de máquina supervisionada é uma técnica onde os nossos dados de entrada, eles já vêm rotulados. Então, nessa analogia, os meus dados de treinamento aqui seriam as minhas features X que estão rotuladas com valores de Y. Fazer o meu treinamento é sintonizar aí, né, encontrar os parâmetros do meu modelo de regressão.
Pode ser uma regressão linear, mas eu posso escolher o que eu quero. Então, eu forneço meus dados de treinamento, que nada mais são do que as medidas x e y, e eu encontro os meus parâmetros do modelo. Se for uma regressão linear, o que eu vou querer encontrar? Basicamente, coeficiente angular, que é o A, e coeficiente linear, y igual a x mais b, lembra? Bom, encontrei os parâmetros do meu modelo, eu tenho o meu modelo treinado, né? Então, agora, para cada nova entrada x, eu consigo estimar um y. Por quê? Porque eu tenho um modelo, né? Então, esse é o olhar do machine learning para regressão, que é um negócio que tem suas raízes aí em modelagem estatística, né? Então, mais uma vez, a regressão ela é uma família de técnicas. Quando a gente vai falar em regressão, a gente não vai pensar numa reta. Esse é somente um dos tipos de regressão, né? Fazer uma regressão, e aí esse nome de regressão, né, é você explicar uma variável em função de outras, é como se você estivesse regredindo no sentido de você estar explicando o mundo de uma maneira mais simples, né? Você pode ter uma regressão linear simples, então você vai ter uma variável preditora e um y como saída, você vai buscar uma relação linear entre essas duas variáveis. Você pode ter uma regressão linear múltipla, onde entram várias variáveis preditoras para tentar explicar uma variável dependente, y. Você pode ter uma regressão logística, onde o seu y aí, na verdade, ele não é uma variável que ocupa todo o range de valores, ele é uma variável que vai ocupar alguma proporção, então é câncer, não câncer, infectado, não infectado, é uma variável binária, né? E aí você vai querer achar o modelo de que a partir do x você tenta estimar o y, em qual quadrante ele cai, então aí a gente já está usando a regressão para uma outra atividade de machine learning, bastante típica, que é a classificação. A gente quer classificar se com um determinado conjunto de valores, de parâmetros do hemograma, é COVID ou não é COVID, é câncer ou não é câncer, né? E a gente pode entrar no mundo do não linear. Se a gente entra no mundo do não linear, o que a gente quer é encontrar qualquer função que explique meus dados. E aí tem um grande universo. E é aí que entra as técnicas de aprendizado de máquina profundo, porque elas não estão muito preocupadas em explicar o mundo para as pessoas, mas elas encontram um modelo não linear que consegue predizer o mundo com uma alta taxa de acerto, tá? Então, já estou finalizando aqui, tá, gente? Novamente, é bastante simples fazer uma regressão em qualquer pacote computacional estatístico, né? No R, por exemplo, ele é super bem pensado para esse tipo de tarefa, então é interessante saber a origem dos pacotes, das ferramentas, porque parte da vocação delas vem das suas origens, então o R nasceu disso, então fazer regressões com R é um negócio muito simples e bastante poderoso. Então a gente vai ter aqui a função LM, né? E aí, sei lá, tem um dado qualquer que você coloca, aqui está só uma variável preditiva, mas poderia ter várias. É bastante simples fazer com várias, então ele quer explicar a variável dist em função da variável speed. E aí ele coloca esse summary, que na verdade é um pouco do que eu queria introduzir para vocês. É que quando você retorna o resultado de uma regressão linear no R, por exemplo, você não está retornando só com, se for uma regressão linear, não está
retornando só com coeficiente angular e com o coeficiente linear? Sim, isso vem. Mas você retorna também, por exemplo, com aquilo que a gente chama de residuais, que são, ok, então eu tentei encaixar aqui uma reta, mas os seus dados originais, quão distante eles estão dessa reta? Qual que é o seu erro residual aí? Que já é uma métrica de qualidade. Então, assim, ok, se você quis encaixar uma reta nesse dado, ok, eu encaixei para você. Agora, dá uma olhada aqui nessas métricas de qualidade e vê quão bom tá esse fitting, né? A gente chama esse fitting, certo? Então, só para terminar a aula hoje, deixa eu ver se tinha mais algum slide aqui. Eu vou voltar lá para minha tela com o Google Colab. Para mostrar que também no Python existem inúmeras opções, certo? Então, no Python, a gente pode usar modelos de regressão que são construídos em cima da biblioteca scikit-learn. A biblioteca scikit-learn é uma biblioteca do Python toda voltada para aprendizado de máquina, com inúmeras funções de aprendizado de máquina, supervisionado, não supervisionado. Então, é uma biblioteca que a sua origem é essa, né? E você vai ter lá a regressão linear, tá? É bastante interessante ver como que, até às vezes, a sintaxe, ela reflete um pouco o pensamento da biblioteca, no sentido assim, você começa criando um objeto. Então, fala, eu estou criando aqui um objeto regressor aqui, que ele é do tipo regressão linear. E aí eu estou usando de novo os ingredientes e os preços, tá? Que eu só estou fazendo uma operação porque ele não gosta de vetores em linha, ele não gosta de vetores unidimensionais, ele quer vetores bidimensionais. E aí eu falo, olha, então, objeto regressor, tenta fazer um fit nesse conjunto de dados, ingredientes e preços aqui. Tá? E aí o que eu faço logo em seguida é o seguinte, eu crio um novo vetor, então eu estou falando aqui, ó, agora eu quero que você crie um vetor artificial de 0 a 15, como se o número de ingredientes estivesse variando, 0, 1, 2, 3, 4, até 15. É isso que eu faço aqui com uma nova entrada. E aí eu peço, bom, agora, com base nesse fitness que você acabou de fazer nos meus dados, fala para mim qual seria o que você acabou de predizer com essa nova entrada que eu te dei de 0 a 15. E plota essas duas coisas para mim. Então, o que eu tenho aqui são os pontos originais, que a gente pode chamar, no caso do scikit-learn, no help dele, eles vão chamar dados de treinamento. Então, os seus ingredientes e preços são dados de treinamento. E a sua linha é a predição. Então, foi o modelo que ele achou e como ele está predizendo. Eu entrei 0, saiu isso aqui, entrou 2, saiu isso aqui, entrou 4, saiu isso aqui. E ele plotou uma linha para mim conectando os pontos. Tá? Uma outra maneira de fazer isso usando pandas, e a gente tem aqui uma biblioteca que ela é muito forte em visualização, que é a Seaborn. Tem uma galeria de possibilidades que vocês podem fazer, tá? Então, suponho que vocês estejam vendo aqui minha tela, eu tô no Google, né? Então, tem inúmeros plots aqui que vocês podem fazer interessantes com essa biblioteca, né? E ela é particularmente interessante no caso do Python, porque o Python é meio capenga para plotar essas coisas de regressão. O R é bem melhor. Mas a gente consegue fazer tudo, quase tudo que a gente faz no R, a gente consegue fazer em Python, e quando a gente não consegue, a gente importa coisas do R. Mas assim, a gente consegue fazer muita coisa em Python.
e coisas bastante semelhantes. Então, essa biblioteca, ela traz aqui essa regressão linear dos mesmos dados. Agora, ela tem aqui uma faixa, né? E essa faixa, ela também aparece codificada no sumário dos resultados lá do R. E é o intervalo de confiança, gente. Então, assim, você tem uma amostra da sua população, você computou a regressão linear, mas, na verdade, essa reta, ela pode ser mexida, dependendo do intervalo de confiança que você quer. Então, aqui é essa reta com intervalo de confiança 95, mas se eu quiser restringir o meu intervalo de confiança, por exemplo, para 70, ele vai te dar uma faixa um pouco menor, tá? Então, assim, em resumo, é um pouco isso que eu queria mostrar hoje, gente. Desculpa, a aula foi longa hoje, né? Mas eu dou por encerrada aqui. E se alguém tiver dúvidas, eu fico aqui mais um pouquinho para conversar com vocês, tá? Eu vou parar agora a gravação.